Bom dia! Vamos começar a nossa revisão de português e começaremos com palavras com Z e com S e palavras com S e SS. Então, no início de palavras, sempre utilizamos apenas um S. Então, não posso colocar dois S. Toda vez que vai iniciar uma palavrinha, tem que acrescentar apenas um S, como nos exemplos sapo, sopa, saia e sorvete. Entre consoante e vogal, vou colocar só um S, quando ele ainda tem o som de S. Nós temos aí curso, pensamento, diversão. Entre a letrinha S, que está de azul, temos uma consoante e uma vogal. Consoante e vogal, consoante e vogal. Por exemplo, entre curso, nós temos entre a letrinha S, nós temos o R e o O, ou seja, uma consoante e uma vogal, e acrescenta apenas um S. E agora, entre vogais, S com som de Z. Quando nós falamos, o S sai com som de Z, não sai com som de S. Então, mesa sai com som de Z. Casar, som de Z. Aviso, som de Z quando eu falo, mas eu escrevo só com um S e fica entre as vogais. Nós temos também SS com som de S. Nós temos aí pássaro, osso, massa. Então, quando eu falo, esse SS tem um som de um S. Pássaro, osso, massa. Receita. Toda receita, ela tem o título, como essa mini hambúrguer, e tem ingredientes e modo de preparo. Ingredientes são as coisas que foram utilizadas para poder fazer a receita, e o modo de preparo é como ensinando os passos como se deve fazer com esses ingredientes. Aí nessa receita também tem rendimento, mas em geral todas as receitas têm ingrediente e modo de preparo. Agora, palavras com R. Então, algumas palavras têm apenas um R. Quando elas têm apenas um R, o som é fraco. Agora, tem palavras que têm dois R's. Quando elas têm dois R's, o som é forte. Por exemplo, guitarra, cigarra, gorro, carro. Agora, em amora, coruja, já temos um som mais fraco. Então, tem RR e R. Histórias em quadrinhos. Você sabia que além dos textos escritos, lemos as imagens? Como vocês podem observar aí, tem o título Luluzinha, a caçadora. Só tem a imagem, depois não tem nada escrito, mas podemos deduzir, ler através das imagens. Histórias em quadrinhos são encontradas em quadros com personagens que têm suas falas e expressões representadas, em geral, dentro de balões, como vocês podem observar aí na historinha. Agora nós vamos para a pontuação. Nós temos reticências, que são esses 3 pontinhos, temos a exclamação e temos a interrogação. Coloquei um exemplo de cada um. Em reticências, vamos ver o que eu não vou ver hoje. Então, houve uma interrupção na fala. Então, para marcar a interrupção, nós colocamos a reticência. Nós temos a exclamação. Adoro sanduíche de queijo com pão. Então, nessa frase, nós vemos que tem um entusiasmo do personagem com a sua ação. E nesse caso, temos que colocar a exclamação. Já na última aí, nós temos a interrogação. A interrogação serve para fazer uma pergunta. Gostou da aula hoje? Então, foi feita uma pergunta. E quando queremos fazer uma pergunta, usamos a interrogação. E agora nós vamos para palavras com C cedilha. Cedilha é esse tracinho aí que fica embaixo do C. E nós utilizamos antes das letras A, O, U. Antes das vogais A, O e U. Exemplos: dança, poço, açúcar. Não pode utilizar antes das letras E e I. Não pode colocar cedilha, apenas o C, como doces e saci. E não pode utilizar no início de palavras. Não pode utilizar C cedilha no início. Antônimos e sinônimos. Antônimos são palavras de sentidos opostos. Por exemplo, início, fim.
O oposto de início é fim. E sinônimos são palavras de mesmo sentido ou parecidos, como início e começo. Início não é parecido com começo? Então, o sentido é o quê? Parecido.